Eu sou normal. Muito boa noite, minhas amigas, meus amigos, companheiras de jornada, companheiros de caminhada. Que coisa boa estar com vocês. Aqui em Portugal, 1 minuto da segunda-feira, dia 25 de agosto. 1 minuto. Entramos no ar pontualmente à meia-noite da Guiana brasileira, à meia-noite de Portugal. Muito boa noite a todos vocês. Que seja uma noite agradável para a gente fechar esse domingo, fechar esta semana, para dormir em paz e amanhã começarmos uma outra vida, uma outra semana. O Eudes quer saber se sai a história do jegue hoje. O impasse do jegue. Eu já contei aqui uma vez, eu acho que algumas pessoas já conhecem. Não, me encontrou, não estou rouco, não, estou falando baixo, estou falando em outro tom, em outra tonalidade. Se eu quiser, eu falo da minha voz normal. Estou falando mais baixo, em outro tom. Para que essa live seja, como sempre, um preparatório para um bom sono, para um bom fim de semana e para o início de uma outra semana. O Cláudio Negrão disse que meu microfone está baixo. Vamos ver se realmente é fato. Vamos ver aqui com o maior carinho. Som. Está normal a entrada, está normal a saída. Vamos ver aqui se está no lugar certo. O microfone está certo. Está tudo certo. Sou eu que estou falando baixo, querido. Pode ter certeza. Sou eu que estou falando baixo. Vocês querem saber a história do jegue, né? O impasse do jegue. Não reclamem se for de baixaria. Mas o impasse do jegue é um bom exemplo de situações de discussão, sobretudo de situação política. É o chamado impasse do jegue. Não está realmente baixo, não, Maria de Fátima. Eu estou falando baixo. O som está todo checado, todo normal, está tudo bonitinho. Oh. Tudo normalzinho. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que pode ser feita. Está tudo bonito, está tudo tranquilo. Eu estou falando baixo. Nós estamos com 400 pessoas. Deixa chegar um pouco mais de gente e eu conto a história do impasse do jegue. Luiz Pinto disse que falar baixo é relaxante, faz bem. Falar baixo é relaxante para mim, inclusive. Vai descer o espírito do Gugu no impasse do jegue. Como foi a semana de vocês todos? Claro que eu não vou poder ver de toda a timeline, mas eu imagino que vocês devem estar satisfeitos. Só da gente ver a extrema-direita brigando entre si, se está... Porque eu não posso dizer que o Zema é de extrema-direita. Não posso dizer que o Tarcísio de Freitas é de extrema-direita.
Não posso dizer que o Caiado é de extrema direita. São um bando de oportunistas que querem o poder. E quem está com a faca e o queijo da oposição na mão é o bolsonarismo. Então eles fazem o jogo do bolsonarismo. O negócio deles é dinheiro. Sempre foi e sempre será dinheiro. O povo que se lasque. Agora mesmo eu arrumei minha estante e tem um livro aqui que eu coloquei no lugar, tirei de um lugar e botei de volta no outro lugar. E lembrei que este livro eu comprei aqui em Portugal sem saber sobre o autor. Eu achei o tema interessante. E alguém me disse, esse autor é reacionário, esse autor é fascista, é um romance, mas o autor é fascista. Aí quando eu arrumei o livro agora, pouco antes de começar a live, eu pensei, ele não é fascista. Ele é um pobre de Cristo que se conforma com as migalhas que caem da mesa dos super ricos e acha que ele só merece isto na vida. E então, com isto, ele se curva aos super ricos. Ele faz aliança com o fascismo, com o capitalismo mais selvagem, porque ele ganha o dinheirinho dele. Mas é tão pouco que ele ganha em troca para se vender assim, para vender a alma. Hoje mesmo eu vi um colega da escolinha, antigamente, da escolinha antiga, né? Fazendo loas e louvando no Twitter o velho da van. Ele jovem começou a empreender e hoje é milionário, ele está muito bem. Eu estive na inauguração de uma loja, só porque o velho da van chamou ele para inaugurar uma loja. E ele deve ter ganhado um troquinho, 3 mil, 5 mil, 10 mil reais, para ir lá fazer um show de humor e publicar no Twitter a alma dele vendida para o velho da van. Eu que ainda seguia ele, mantinha contato e conversa, acabei de bloquear e excluir. Não quero conversa com um humorista que baba ovo do velho da van por puro oportunismo. Bah, puro oportunismo, bah. Oh. Magro, é puro oportunismo. Tchê. Não é ideologia, é oportunismo. Olha a Camila Bairros. Bem-vindo, tu és a melhor companhia online depois da minha separação. Obrigada pelo teu trabalho, em especial o apoio espiritual. Pois é, Liz Michele, que triste. Olavo Augusto, sobre Monteiro Lobato, sobre o racismo de Monteiro Lobato, ele era eugenista, ele queria uma raça limpa, uma raça pura. Era eugenia, era a época. Se a gente for, só serve como referência de que ele era racista. Mas se a gente for condenar todos os que nos antecederam numa outra época, num outro tempo, não sobra ninguém. A começar pelo apóstolo Paulo, que diz que as mulheres têm de ficar caladas na igreja, misógino. Pelo apóstolo Paulo, que apostasou homossexualidade, homofóbico. É o tempo e a cultura de cada um. Já passou, não ameaça mais nada. Ainda faz a cabeça de algumas pessoas o apóstolo Paulo. A Record está com uma novela no ar, o apóstolo Paulo, Paulo apóstolo. A Bíblia dá um dinheiro desgraçado, a Bíblia dá muito dinheiro para a Record. Realmente, tem uma passagem racista. Tia Anastácia ria como uma macaca. Era a época do Monteiro Lobato. É bom saber que ele tinha posições racistas. Mas não adianta chorar pelo leite derramado. Se a gente for procurar o politicamente correto em todos que nos antecederam nos séculos passados, nos séculos anteriores, não sobra ninguém. Não sobra ninguém.
Porque nós somos a evolução do pensamento filosófico humano. O momento e o tempo presente é o melhor que nós podemos oferecer à humanidade. E talvez daqui a 50 anos nós sejamos anatemizados, anátema, o que eles disseram é uma bobagem. Não ouviria mais Richard Wagner, não é, Olavo? Exatamente. É a época de cada um, não é? A gente não pode julgar como se estivéssemos trazendo aquelas pessoas ao nosso julgamento de hoje. Não podemos deixar de perceber que Paulo apóstolo era misógino, homofóbico, reacionário, romano, imperialista, que Paulo apóstolo institucionalizou a Igreja Católica, deixou de ser uma igreja espiritual para ser uma igreja de massa financeira, com lucro grande. É Paulo que começa com isso. Obrigado, Cristina. Exatamente, Jussara, não sobra nem a gente. Eu estou falando isso, não estou puxando a orelha de ninguém, estou só lembrando que temos que olhar isso no distanciamento do tempo e entender como era a cabeça dessa gente, né? Abraão ouviu a voz de Deus para matar o filho. Oh. Eliseu, o profeta, porque as crianças chamaram ele de careca, chamou 2 ursas para matar 40 crianças, despedaçaram 40 crianças. Assassino de crianças, tanto quanto Herodes. Sim, uma aula do professor Viário. O professor Viário está coberto de razão no tempo de vida dele. Talvez aos 80 anos o professor Viário seja menos emocional. A gente não tem como deixar de ser emocional. Nós somos sangue, somos fígado. Mas há uma compreensão que vem cada vez mais com a idade. Mas uma compreensão, não é uma aceitação. É uma compreensão. Sim, Monteiro Lobato era racista e merece uma aula sobre o nazifascismo dele. Meu pai, por exemplo, que foi um democrata, se encantou com o integralismo de Plínio Salgado, na década de 30. Meu pai tinha 20 e poucos anos, quando Plínio Salgado, com os princípios fascistas dele, com o integralismo de Plínio Salgado, defendia o Brasil, o nacionalismo, a pátria, os valores tupis guaranis, nos nomes, nos termos, na linguagem. Isso, independente de ser fascista, nazista, encantava jovens brasileiros nacionalistas e patriotas. Nem por isso eu passei a vida dizendo ao meu pai, você foi integralista, você foi isso. O tempo muda, o tempo vira. A Marinês Santos está até agora com o guia 4 rodas. É isto, Encarnação Baroni. O rei Davi também era complicadíssimo, mandou
o marido da amante dele para a guerra para morrer, para ele poder comer a mulher. Isso era o rei Davi. Teve várias mulheres, era um sanguinário, um assassino. Bom, está chegando a hora de contar o impasse do jegue. A Cristina Valverde, que é portuguesa, provavelmente porque ela diz, gostava de ouvir o bem-vindo sobre o facto do Bananinha estar a ser acusado. Reparem como a gente percebe a diferença de linguagem. Gostava. Os portugueses não dizem gostaria de ouvir. Eu gostava. Ou seja, eu gostaria de ouvir o bem apóstolo vindo, porque pelo português, o chamado brasileiro arcaico, não dá para escrever bem-vindo com M antes do V, então bota o hífen. O facto é o acontecido. Se não tivesse o C para os portugueses, se fosse o fato é roupa. Do bem-vindo, estar a ser, ou seja, não tem gerúndio. Pelo fato do Bananinha estar sendo acusado de estar a mentir, de estar mentindo. Repara, numa frase, numa única oração, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 bandeiras de que ela é portuguesa. Ou se não é portuguesa, pelo menos foi criada em Portugal e fala e escreve o chamado brasileiro arcaico. Com todo humor, com toda brincadeira. Minha amiga Cristina Valverde, não tenho o que dizer, não. Da boca destes canalhas, desta malta, como dizemos aqui em Portugal, da boca desta malta só sai fake news, só sai mentiras, só saem palavras de baixo calão, coisas terríveis. Ô Nando, meu som agora está chegando legal para você? Hein, Nando? Bem-vindo, Siqueira, seu som está mal chegando. E agora, o som está bom para você? Me dê essa referência. Porque eu estou falando calmo, distanciado do microfone. Se eu falar assim, você está ouvindo melhor, Nando? Pois é, deixa de ter tantos dogmas, não é? Uma boa, Lavo Augusto, muito bem colocado. Se tivermos a convicção de que viraremos anátemas, ou seja, o que nós dizemos hoje, daqui a 50 anos pode ser condenável, por que então lutar? Porque a gente não tem como fugir do tempo presente. Nós estamos lá no passado, estamos no futuro, mas nós vivemos neste momento, cada um de nós, o tempo presente. Temos que ser fiéis ao tempo presente. Não dá para eu me antecipar a 50 anos na frente e dizer, não, vai ser assim que eu tenho que falar hoje. Como também eu tenho que perdoar toda a merda que eu fiz há 50 anos atrás. Senão eu me matava hoje. Então a gente vai continuar não só lutando, como falando, como vivendo, como vivenciando. Porque é o tempo presente. Nós não podemos fazer de outra forma. Eu estou caminhando para os 80 anos. Quando eu vejo o meu neto com 22 anos, a maneira dele pensar, dele proceder, a visão que ele tem de mundo, eu faço um esforço muito grande para aceitar como ele é. E não como eu gostaria que ele fosse. Porque eu tenho que aceitar como ele é, porque eu fui e eu sou 22 anos. Eu também já tive 22 anos. E sei o que eu era, e o que eu pensava, e como fazia. Nando, se você continuar gritando que o meu som está chegando baixo,
em vez de participar do canal ou aumentar o seu som, vai ficar muito chato, querido. Aí eles melhorou. Então, meu amigo, um problema do seu som e do meu som, querido. Eu estou falando baixo. Eu não vou falar aqui no microfone aos berros a 1h da madrugada, depois de 4 horas de live de Tarô e Búzios, porque o som não está chegando legal para você. Ou é o seu dispositivo, e é verdade, eu estou falando baixo. É só isso. Ah, claro que você é baiano. Somos. Pois é, não é, Benedito? Sempre que vou dormir depois do fantasma, sempre é uma excelente noite. Por quê? Eu acredito, eu vou dizer a vocês, que eu vibro numa energia muito boa nessa live. E procuro espalhar essa energia e prender a atenção de vocês através da respiração, do bom pensamento, sem histeria, sem violência, sem agressividade. E com isso a gente emana boas energias para que as noites sejam boas, as noites de sono. Elis Michele diz, não só perdoar, mas esquecer toda a merda que a gente fez. Então quando eu vejo meu neto, e ele faz certas coisas que eu digo, que horror, por que esse menino não cresce? Por que esse menino faz isso? Por que ele gosta disso e não gosta daquilo? Bem-vindo. Não esqueça que você também teve 22 anos e você fez coisas assim, ou diferenciadas profundamente. A turma tá dando porrada no Nando, coitado. Melancólico eu não fico. Melancólico, mas apreensivo e profundamente meditabundo, eu fico pensando no tempo e na finitude da vida. E fico procurando, como todo ser humano, desde que nós fomos dotados de inteligência, de entender o sentido da vida, de entender o que é isto. Realmente, quando a gente morre, apaga tudo, acaba tudo, não foi nada, é só um delírio isso aqui. Como dizia meu psicanalista, somos divinos ou somos uma aberração do universo, o ser humano? Me pego muitas vezes, sobretudo na idade que eu estou, quando eu vou passando o percurso da minha vida. Agora, uma coisa curiosa no percurso da minha vida, não sei se acontece com os mais velhos aqui presentes a mesma coisa. Os fatos se encadeiam, parece que há uma lógica, parece que há no caos da vida, dos acontecimentos fortuitos que parecem por acaso. É muito estranho. Eu vou dar 2 exemplos para vocês, que me inculcam muito agora, aos 80 anos. Eu vim para Portugal. Vim com minha mulher doia. Eu achava que eu morria antes dela. Ficamos aqui com ela 2 anos. Vivemos juntos em Portugal 2 anos. Nesses 2 anos nós montamos o apartamento. E ela preparou tudo como dona de casa, como mulher, fez o que eu não conseguiria, pela falta de prática de ser mulher e de ser dono de casa. A quantidade de lençol, de fronhas, de louça, de talheres, de objetos de necessidade, de ralador, de facas, de tesouras.
Foi o tempo dela deixar tudo pronto para ela partir e eu continuar vivendo. Ela preparou a minha estada em Portugal. Foi o último ato dela. Inclusive, ela teria dito para uma amiga, que depois me confessou, me disse aqui, ela disse para a amiga, estou indo para Portugal. É a minha última aventura na vida. Porque a vida dela foi uma vida de aventuras como a minha. O que quer dizer isso? É estranho, né? Minha última aventura na vida. E ela deixou tudo pronto. Se ela tivesse ido embora antes, eu não teria os móveis que tenho, não saberia onde é que tinha garfo, talheres, cálices de cristal, necessidades, até cestinha de lixo do banheiro. É como se ela dissesse, está tudo pronto, posso partir. Mas, isso é coincidência. Aí veio o Lucas de Freitas, entra na minha vida intensamente, como amigo, companheiro, suporte, prepara toda esta parafernália, muda o meu escritório, tira para um quarto maior, faz toda a aparelhagem, muda o canal, alavanca o canal, muda a minha vida, me dá vontade de fazer canal de novo, de participar da luta, de abrir a questão espiritual, fazer tudo isso. E ele deixa tudo pronto e vai embora para São Paulo. Não morreu, mas é como se deixasse de existir. Está lá em São Paulo. Participa da live ao domingo e segunda. Mas deixou tudo. É como se as pessoas, cada um cumprisse uma tarefa em relação ao outro, sabe? Parece que há uma certa lógica. É muito estranho. É muito estranho. Pois são as fagulhas de Deus. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Essa frase de Shakespeare, em Hamlet, há mais coisas entre o céu e a terra do que supõe a nossa vã filosofia, ela é muito profunda. Falada há 500 anos atrás. Quando os nossos ancestrais olhavam para o sol, olhavam para a lua, olhavam para o raio, olhavam para o vento e achavam que eram deuses, faziam templos para louvar o sol, e depois, com o passar dos milênios, se descobriu que o sol não era um deus, que o sol era um astro no sistema solar, e a lua um satélite. Nós passamos a adorar um Deus que não se vê, onipotente, onisciente, onipresente, Senhor de todas as coisas. Até que, passados milênios, nós vamos descobrir também que este Deus, que hoje louvamos com verdade absoluta para alguns, não passava de uma fantasia como os nossos ancestrais achavam sobre o Sol e sobre a Lua. Esse é o caminho da humanidade. Há mais coisas entre o Sol. Não se encerra. É muito simplório, me perdoem, eu não quero jamais ofender ninguém, mas é muito simplório você estabelecer a partir do pensamento humano que você morre, que os seus ancestrais estão do seu lado para ajudar você a fazer a passagem para a morte, que vão pegar o seu espírito e ele vai caminhar junto com seus parentes ou amigos e guias amigos e que vão ajudar você nessa jornada para você recuperar sua saúde num outro plano similar a este, e depois você vai ajudar com sua alma outras pessoas na Terra, até que você vai reencarnar e vai voltar numa outra família que você escolheu. É uma construção egóica, é a partir da experiência nossa de vida, mas é primária. Se você olhar para daqui a 1000 anos, como é que fica essa teoria? Qual será a filosofia e a cultura daqui a 1000 anos? Por exemplo, para mim, hoje, completamente ultrapassado esse papo de que Jesus veio para salvar a humanidade. Isso é invenção da Igreja Católica. A humanidade, o Homo sapiens, como a gente conhece,
tem 300 mil anos, segundo a ciência. E Jesus veio apenas 2000 anos. Por que não veio logo no início da humanidade para salvar e encaminhar a humanidade? Porque deixou a humanidade durante 300 mil anos no escuro, na ignorância, se ferrando, indo para o inferno, sei lá o quê, sem luz. 300 mil anos. E aí, depois de 300 mil anos, ele vem salvar a humanidade? Mas que humanidade? Por acaso os chineses ou os aborígenes da Austrália estão interessados em serem salvos por Jesus para onde? Isto é uma formação egóica, é uma construção da nossa psique. Se existe o Jesus, acredito que um grande profeta, um grande médium, um grande homem, um grande avatar, que só fez somar para a humanidade. Mas o resto é construção egóica. É construção dos nossos delírios, da nossa cabeça. O que é a humanidade no sistema solar? Já é uma titica. E na galáxia? Menos ainda. E no universo? Bosta nenhuma. Qual o interesse de salvar esta ínfima poeira, menor poeira das estrelas que é a humanidade? Em salvar a humanidade. Só pela vaidade do nosso umbigo, de achar que a humanidade é profundamente importante no universo. Ou de achar que eu sou muito importante na vida. Eu sou importante para mim. Mas o que sou eu? Mas a partir do meu cérebro eu construo uma religião, uma espiritualidade, e vou dando nomes aos anjos, aos céus, às esferas espíritas, ou aos orixás. Há mais coisas entre o céu e a terra. Nós hoje avançamos um pouco mais como humanos. Já não adoramos o sol e a lua como se fossem deuses. Podemos adorá-los como forças da natureza. Que bom, eu preciso do sol. Que bonita está a lua. Mas evoluímos, já não adoramos eles. Mas talvez daqui a milênios a gente também não tenha mais esse conceito de céu, inferno, pecado, espíritos, entidades, seja outra coisa. Estou rindo da Vera, que tem toda a razão. Oh, meu querido Gustavo Coelho, lamento dizer a você, Gustavo, está baixo para você. Vamos de novo aqui em ajustes do sistema do meu Mac. Som. Entrada. Está quase no máximo. Saída. Está quase no máximo. Falta só um degrau para chegar ao máximo, para estourar o som. Eu vou aqui no Camo Studio. Som do Camo Studio. Está no microfone Rode. Está normal. Vamos ver aqui, talvez eu melhore aqui para vocês. Vou aumentar ainda mais o microfone. Pronto. Ele estava equilibrado em 100, que é a média que tem que ser usada. Vou botar em 150. Talvez melhore para vocês. Mas, Gustavo, que coisa boa te encontrar, meu amigo querido, meu amigo querido.
O Livre Opinião pergunta: mestre, tendo a sua mediunidade exercida nos búzios, você acredita que vive-se apenas nessa existência? Como avaliar os livros? Os livros de Chico Xavier são parnasianos, me permita lhe dizer antes de mais nada. Ele tem um estilo insuportavelmente antigo, do início do século XX, final do século XIX, que foi quando ele foi educado no estilo literário dele. E é uma churumela que vai numa construção egóica da cabeça dele e da mediunidade dele. Como desconstruir toda a obra escrita por ele? Não precisa desconstruir nada. É o pensamento dele, é a interpretação que ele tem do mundo e da vida. Nenhum de nós tem a verdade absoluta. Nós temos que ter uma visão, é difícil, da eternidade, do tempo não linear. 1, 2, 3, 4. Não, do todo. Cada um no seu tempo vai emitir um parecer sobre a existência, sobre o estar vivo, sobre o que pensa de si próprio. Chico Xavier fez isso. Isso era a verdade dele e é a verdade para muitas pessoas. Mas não é a verdade absoluta. E não precisa ser desconstruído. Naquele momento, fotografando aquele momento da eternidade, nós temos Chico Xavier, que teve uma educação parnasiana, escrevendo de forma parnasiana, todos os guias são parnasianos, livros e mais livros escritos com lápis. Hoje há médiuns que digitam no teclado do computador, não usam mais lápis. Lápis era o que o Chico Xavier usava quando criança na escola. Porque a criança no tempo do Chico Xavier não tinha caneta, não tinha caneta Bic e Parker. A Parker, as canetas tinteiro, eram só para os doutores. Então, o que é verdade para ele e para muitas pessoas não é a verdade absoluta. Há mais mistérios entre o céu e a terra. Selma Romano. Ouvindo o senhor falando assim, vejo a Bíblia como uma constituição universal para controlar o mundo. Vamos com calma, Selma. Universal não. Mundial. Universal pressupõe todo o universo que a gente conhece, a bilhões de quilômetros daqui, inclusive. Uma constituição mundial. Mas não é nem mundial. A Bíblia tem valor na Europa, em certas regiões da África, na América Latina e na América do Norte. No resto do mundo, ninguém assinou essa Constituição no resto do mundo. Tá alto pra cacete o mundo da Júlia. Eu tive que botar no máximo porque as pessoas estão dizendo que está baixo. Ah, Gustavo, vai tomar no seu cu, não me enche o saco, seu porra. O Gustavo Moretz é um grande amigo, um grande companheiro. A gente trabalhou muito junto na televisão, nas novelas, e formávamos uma cumplicidade nos bastidores, além de cena, gigantesca. O Gustavo tem uma cabeça, vocês não fazem ideia, é pensante pra cacete. Exatamente, é o Guga. Só, claro, o Guga estava brincando, me sacaneando. E é claro que o som está bom, toda a aparelhagem técnica, tudo está dizendo que está no som. Até está demais, eu botei, até aumentei para evitar esse tipo. A ventoinha
Não é a ventoinha, é o ventilador, porque como está calor aqui em Portugal, eu tenho que botar, além do ar-condicionado, um ventilador em cima do computador para não travar. Mas essa ventoinha só ouve quem está com fone de ouvido. Obrigado, querido. Obrigado, Lucília. Eduardo Galeano. Nando, nós somos matéria que são formadas por átomos que em nossa órbita se movimenta de acordo com suas barreiras de ligação. Pior ainda, ou melhor, nós somos matéria porque nós achamos nos nossos sentidos que somos. Porque, na verdade, somos um ajuntamento de átomos. Qualquer um de nós, numa outra dimensão, num outro tipo de física, poderia ser atravessado pelas paredes sólidas. O que hoje é parede sólida para nós, na verdade, como dizem os hindus, é tudo ilusão, é tudo maia. Foi, deixei de ser global para ser universal. E ser universal é muito melhor que ser global. Eu vi no outro dia no Instagram, Guga, hoje eu acho, falando da menina que fez a Juba. Eu sempre esqueço o nome, eu não guardo, só guardo o nome de colegas que trabalharam comigo. A que fez a Juba em Pantanal. Está com 61 anos. Aí ele diz assim, vejam como está a ex-atriz global. É uma imbecilidade escrever isso, né? A ex-atriz global. Como está a atriz. Quando ela sai da Globo, ela deixa de ser atriz, ela passa a ser a ex-atriz global. Porque, aliás, só no Brasil é que existe ator global. Por isso que eu disse, quando fui para a Record, deixei de ser global, agora sou universal. Sou ator universal. Saí da emissora Globo e fui para a emissora da Igreja Universal. Só no Brasil que no resto do mundo as pessoas são atores e atrizes. O Brasil é o único que estabelece o ator mineiro, o ator baiano, o ator mato-grossense, o ator gaúcho, o ator global. Reparem. Muitas saudades, Guga. Dá um jeito de vir para Portugal, porque eu tenho o maior carinho de te receber. Chico nos deu esperança, o ser humano precisa acreditar em alguma esperança. Mas não foi só o Chico que nos deu esperança, não. O evangelho cristão nos deu esperança há 2000 anos atrás. Não foi o Chico bebeu do evangelho cristão. E antes do Chico, outras espiritualidades e religiões. Saudade de doia também, né? Se eu reclamo com Deus, não. Mas não, de jeito nenhum. Por que eu vou reclamar com Deus? Deus não é meu amiguinho de transporte coletivo, não é meu amiguinho de colégio. O que chamamos Deus é um mistério tão grande que antes de reclamar com Deus é obrigação nossa de pesquisarmos a nossa vida, os nossos erros, equívocos, vitórias, o nosso modo de proceder. Nós somos responsáveis por tudo que acontece na nossa vida, até na espiritualidade. Eu sou um homem de candomblé. Também. A pessoa não cuida do seu orixá, não cuida do seu anjo da guarda, não cuida de preparar seus chakras, harmonizar a sua energia, não cuida da sua dieta, da sua alimentação, que também vai suar coisas
tóxicas pelo corpo. Não cuida de nada disso. Depois vem dizer, a minha vida está uma merda, está desgraçada, nada dá certo. E as outras partes dão certo? Aquilo básico pelo qual você veio para o planeta, que é a vida, que é o seu corpo, templo do espírito, que é o seu corpo, que é o que você come, é o que você digere, o que você coloca no seu organismo, para começar por aí. E no seu espírito, você está fazendo certo? Ô Miriam, essa caneta Parker 51 eu ganhei. Era um horror, eu usava no colégio. Era tinta e que espirrava na minha mão, sujava o papel todo. Eu não sabia usar aquela merda, nunca gostei. A Bic para mim foi uma invenção maravilhosa. Eu vou desligar, vou tirar o ruído. Pronto, desliguei o ventilador. Ah, todo mundo está falando, conheço o espiritualista Wagner Borges. Quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Quando a vida e o universo achar que está na hora de eu conhecer o Wagner Borges, naturalmente a gente vai se conhecer e para mim será novo. Há uma filosofia hindu de que as coisas só existem quando você olha para elas. Isto foram os Vedas que criaram isto há 5.000 anos atrás e que estão sendo confirmados agora pela física quântica. A partícula só existe quando você observa, a partir do observador. O Wagner Borges não existe para mim, porque eu não estou observando ele. Quando eu o observar, e vocês estão sugerindo que eu observe, mas ele ainda não entrou no meu campo de observação, ele vai passar a existir. Eu vou dizer para vocês. Eu morava no Jardim Botânico. E toda vez eu ia na padaria do meu bairro, na rua Jardim Botânico. Eu via a farmácia, via o supermercado Pão de Açúcar, a farmácia, o edifício com grade, a padaria. Nunca vi um sapateiro remendão que tinha lá, uma lojinha. Nunca! O dia que eu precisei consertar um sapato, eis que apareceu o sapateiro remendão. Até então ele não existia para este observador. E depois que eu fui lá e vi que tinha um sapateiro remendão, como me disseram, e eu descobri, toda vez que eu passava para a padaria, eu via o sapateiro e cumprimentava ele. Ele passou a existir na minha observação. O que a gente não observa é como uma partícula quântica. Não existe. E os hindus falaram isso há 5.000 anos atrás. Pois é, os espíritos de esquerda, movimento relativamente recente, são muito críticos ao Chico. Não tem que criticar o Chico, tem que assimilar o Chico, pelo amor de Deus, é o tempo dele, meu Deus do céu. Para você existir como espírita de esquerda, você tem que condenar o Chico. Tem tanta coisa no momento atual para ser condenada, julgada, anatemizada. O Chico fez a parte dele, no tempo dele, na necessidade dele. Sim, o impasse do jegue. Sim, Maristela Costa. As flores do meu vaso. Tem umas roxas que eu adoro. Mas eu estou para renová-las, sabe? Eu preciso renovar. Está muito quente o tempo, eu não consigo ir na rua de tão quente que está. E o pessoal comentou, eu perdi foi tempo aqui.
Olha como é. Ô, Cláudio, você é leviano, Cláudio. Dizer assim, o Chico Xavier não era honesto. Tirou da onde? Por quê? De repente, assim. Uma pedrada. Ah, ah. Muniz Almeida quer saber quantos graus? 30 graus, 32 graus. Mas é muito seco e muito abafado. Não é tropical. O impasse do jegue é o seguinte, e serve para qualquer situação na nossa vida. Sertão do Nordeste, aquela caatinga, seco, deserto, tá lá o sertanejo, só ele e o jegue dele. O jegue comendo o resto de grama que podia haver, de capim, e o sertanejo lá com a testosterona dele, sem mulher, sem ninguém, começa a olhar a bunda do jegue, o rabo do jegue, e disse, esse jegue até que tem um fiofó jeitoso. Encostou o jegue no barranco, passou a vara no jegue. Enrabou o jegue. Quando o jegue sentiu a rola entrando, o jegue fechou o fiofó, apertou com toda a força. Prendeu o sujeito pelo pinto. Não ia nem voltava. E ficou criado o chamado impasse do jegue. Ele pensando, assim que esse jegue afrouxar, eu tiro fora. E o jegue pensando, se eu afrouxar, ele mete mais. Esse é o impasse do jegue. Se ele afrouxar, eu tiro fora. Se eu afrouxar, ele mete mais. Isso é o impasse do jegue. Meu amigo Malgato, vocês se lembram que no final do século XX, início deste século, a Maria Teresa Cândido foi eleita a mais bela mulher do século XX? Lembram da Maria Teresa Cândido? O que foi feito da mais bela mulher do século XX, de todo o século? De bilhões de mulheres, ela era a mais bela. O Chico Xavier, o camarada dizer que foi o maior brasileiro, tá bom. A Miriam Regina é o espírito da época. Que horror! Isso é zoofilia. Não, meu amor, isso é piada. Se para cada piada você resolver dar um rótulo do politicamente correto, não existe mais humor. Não é? Isso é zoofilia, é. E quando a macaca faz sexo com o elefante, o que é isso então? Na piada. Hein? Como é que se classifica isso, companheira? Quando a pulga faz sexo com o gafanhoto, insetos, como é que se classifica isso?
Miriam, menos, querida. Primeiro, não ponha a caixa alta, não grite aqui, a live é calma. Primeiro, abaixa a sua caixa alta, você não precisa gritar para ser vista. Zoofilia é crime, sim senhora, quando praticada. Mas quando é lenda, quando é história, você tem que idade? Você se assusta com uma lenda, com uma história? A mula sem cabeça é porque foi decapitada. Que maldade fizeram com o animal! Não falem da mula sem cabeça. A pobre da mula tinha direito à cabeça. Quem cortou a cabeça da mula? Não falem do Saci Pererê. Isso é capacitismo. Ele só ter uma perna. Respeitem o Saci Pererê. Minha amiga, piadas são lendas. Cuidado para você não se tornar uma chata de galocha, porque também é crime. Ser chato no ouvido dos outros é um crime contra a humanidade. Pois é, Liz Michele, não adianta. Ela está no universo dela. Cada ser humano, eu chego aqui da varanda da minha casa, eu moro num andar alto, e olho os seres humanos passando no passeio lá embaixo, e fico olhando e dizendo, cada um daquelas pessoas é um universo. Cada um é o centro do mundo. Cada um acha que o seu problema é único, que a sua visão de mundo é que está certa, que o mundo gira em torno da barriga dela, da cabeça dela, que os problemas dela, que o que está passando do lado pouco importa, o que importa é a minha cabeça, eu tenho que passar de ano, eu tenho que comprar um carro, eu tenho que comprar casa, eu tenho que casar, pô, eu não tomei banho. Eu fico olhando isso. Então, Miriam Regina, faz um favor para nós, protege os seres humanos desta live e para de escrever em caixa alta. Você ainda não sabe isto? Que escrever em caixa alta significa gritar na timeline? Romy Schneider era belíssima, mas não foi a mulher mais bonita do século como Maria Clemente. Então dizer que Chico Xavier foi o maior brasileiro é o ponto de vista do observador. É física quântica, é o que eu estou falando. Para quem acha, é o brasileiro mais importante do século, do brasileiro mais importante de todos os tempos. Pois é, não é? As pessoas escolhem, no seu tempo e na sua época, as suas missões. Sou protetora dos seres animais. Vou esquecer essa senhora, mas do que ela está falando. Acontece que nós somos animais, não é? Faz muito pouco tempo, do ponto de vista da evolução, que nós perdemos a cauda. Nós somos animais mamíferos. E não só os animais que latem, miam, grunhem, zumbem. São todos os animais. O Cláudio de Chico Xavier era desonesto porque defendeu a ditadura utilizando-se do fato de que sua palavra era interpretada como verdade absoluta, como se os espíritos tivessem dito isso a ele. Mas isso não é desonestidade, ele acreditava nisso. Isso é desonestidade no seu ponto de vista como observador do Chico e a partir da sua ideologia. Ele pode ser chamado de inadequado, inapropriado,
alienado. Ele não pode nem ser chamado de embusteiro, porque ele não usava isso para ser o maioral. Ele acreditava nisto. Pode ser qualquer outra coisa que se queira qualificar dentro desse espectro, mas desonesto não é a palavra certa. Glaucia é ótima. Tânia Teixeira, não queira tomar a defesa dos outros. Já basta, essa mulher já fez muita confusão na live para você também entrar nessa, Tânia. Por favor. As pessoas têm problema de visão, escrevem com letra. Não é bem isso. Quem disse? Ela disse que tem problema de visão? Ela respondeu? Ou você agora virou advogada dos anônimos? Ou defensora dos anônimos? Por favor, Tânia. Menos, deixa de ser boazinha. Seja normal. Pois é, Liliana. E o que é mediunidade, hein? A gente dá a mediunidade, quem acredita, como um fato absoluto. É médium. Eu sou médium. E por ser médium eu falo com espíritos, eu faço profecias. É médium. Ele é médium. Pronto. Está resolvido. Está mesmo. No candomblé há uma entidade chamada Exu, que tem para ela uma frase que diz assim: Exu matou ontem com uma pedra. Exu matou um pássaro ontem com uma pedra que ele atirou hoje. Como é que ele matou um pássaro ontem com uma pedra que ele atirou hoje? Porque essa entidade Exu, ela não tem o tempo como tempo linear. Ano 1, ano 2, ano 3, ano 4, ano 5, dia 5, dia 6, dia 7, dia 8. Exu navega no passado, no presente e no futuro. É um tempo não linear. É um tempo de física quântica, da teoria das cordas, é do buraco negro, do buraco de minhoca. Isso lá, os negros da África, lá da Nigéria, há 5.000 anos atrás, já sabiam que Exu não obedece ao tempo linear que nós vivemos. E será que o que hoje chamamos médium não pode ser uma qualidade dos seres humanos como um todo, alguns desenvolvem, outros não, uma capacidade de extrapolar o tempo linear que nós vivemos e entrar em outras dimensões e prever o futuro, olhar o passado, falar sobre o presente? E isso pode não ter nada de espiritualidade, nem de Deus, pode ser mais uma qualidade do ser humano? Ou uma outra forma do que a gente conhece como espiritualidade? É quando a gente vai lá na frente e diz, olha, vai, não viaja, não usa o carro essa semana porque vai bater. Como é que pode dizer isso? Como é que viu isso lá na frente? É um tempo infinito, onde tudo acontece em looping? Pode sim, Alessandra Duzzi, você pode fazer um assentamento de Exu, sim. Você vai fazer ele na porta de saída da sua casa, no chão, lá na porta de saída, não é do lado de fora, do lado de dentro, porque não tem espaço, você pode fazer sim. Sabe, na porta. Se tiver porta de serviço, vai fazer lá na porta de serviço. Pode sim.
Não sei, Gessilene, eu acabei de questionar a mediunidade, dizer, será que não é uma qualidade de todo ser humano? E a gente já nasce com essa qualidade e apenas não desenvolve? Gente, chegou a isso, um canal diálogo com os espíritos, ele entrevista entidades, e algumas entidades explicam essas coisas. Eu não pensei que eu fosse fazer consulta de búzios por internet. Por que não as entidades, né, sendo entrevistadas? O humorismo sempre teve o poder de mostrar as nossas mazelas, individuais ou coletivas. As piadas nos ajudam a ver o nosso ridículo. É exatamente isso. O humor trabalha com o grotesco. Há tratados imensos, ouviu? Quem quiser entender melhor sobre o grotesco. Trabalhamos com o que é grotesco. Nós não trabalhamos com a normalidade, com a moralidade. Trabalhamos com o que é diferente, com o que é grotesco, que pode nos causar surpresa e riso. Diferente de piadas racistas, homofóbicas, que procuram diminuir o ser humano. Diferente do que o Léo Lins andou fazendo e continua fazendo. Olha aí o que o Ari diz. A gente pensa no tempo como uma relação de rotação deste planeta em torno dele mesmo, ou em torno do Sol. Na física fala-se tempo e espaço uma coisa só. Então o tempo linear é uma coisa meio furada, mas é o tempo que a gente conhece, é o tempo que a gente vive. Ah, vocês estão falando da mulher que recebe Freud, é isso, não? Que tem uma que recebe no ar o Freud. Não basta, não é? Daqui a pouco tem gente recebendo Napoleão, Catarina de Médici. Luiz Pinto, hoje não há tosse, eu fiz 3 horas e meia de live de tarô e búzio, não tossi. A gente vai cuidando aos poucos e vencendo a tosse. Obrigado, Olavo Augusto. Como eu descobri minha mediunidade, gente, a gente chama de mediunidade porque a gente não consegue dar outra explicação, não é? Se tiver uma explicação científica, eu aceito. Mas como não tem, eu tenho que trabalhar com as ferramentas que eu disponho hoje, que eu conheço hoje. Se eu fosse um primata, eu estaria adorando o Sol e a Lua. Não teria outra explicação para mim. O firmamento era uma coisa fixa, aparece aquela luz no céu, depois morre, nasce uma luz branca. Então hoje o que eu posso falar é mediunidade. Em 1900, e lá vai fumaça, talvez 1980, eu comecei a me sentir muito mal. Dirigindo no Rio de Janeiro, de repente a sensação de morte iminente, sensação de morte, não era nem pânico, sensação
um mal-estar terrível. Sonambulismo. Me levava a trancar as janelas com cadeado. Eu morava no 20º andar. Eu estava separado da dor e morava sozinho, com medo de me jogar com sonâmbulo pela janela. Depois vozes. Depois eu tentava dormir e era como se tivesse 40 pessoas no meu quarto, falando as conversas mais malucas do mundo. Eu fui na feira, o tomate ficou caro. Olha, eu levei meu carro para consertar. Oh, como vai? Como vai seu filho? Eu queria ouvir as conversas. Era uma merda, não me deixavam dormir. Era um inferno. Um dia eu tive febre de 39 graus, sozinho, tremendo, de calafrio de febre. De repente sentei na cama e comecei a falar um mantra numa língua estranha. Esse pé que esse pastorzinho fala é uma bobagem. E a febre passou. E eu achava aquilo muito doido, muito difícil. Eu já conhecia a Umbanda no Rio de Janeiro. Eu já conhecia o kardecismo. Eu ajudei a fundar o Centro Espírita Humildade e Caridade lá em Varginha, aos 15 anos de idade. Já tinha lido todas as obras de Kardec, de Pietro Baldi, de Ramatiz, de Emmanuel, de Chico. Mas você não associa. O que está acontecendo comigo? Comunista? Isso é uma questão psicológica, psiquiátrica, meu Deus, eu não estou bem. Aí tinha ficado de herança para mim um imóvel no bairro de Pilares, onde eu passei a minha infância. Parte da minha infância passei nos Pilares. E eu fui lá ver o inquilino, conversar com ele, porque eu estava querendo me desfazer desse imóvel, e fui visitar minha vizinha do lado. Nós morávamos em casas, separadas por muros. Fui visitar a Dona Carmen, minha vizinha do lado, cujo filho, o Josimar, era meu amiguinho de infância, com 6, 7, 8 anos de idade. A gente fazia meinha, coisa de menino, sabe, amiguinho. Era um amigo querido. E aí quando eu fui visitar a Dona Carmen, eu assim, com 40 e tantos anos de idade, né? 1980, fui visitar, dei um abraço nela. E ela falou, você já ficou bom daquelas coisas? A Dona Carmen era espírita. A mãe dela tinha no fundo da casa um quartinho com todos os santos, e a mãe recebia santo. E a Dona Carmen também recebia santo. Não era uma tenda de umbanda, era uma coisa caseira, uma pessoa que recebe o santo e reza as pessoas. E ela me perguntou, você já ficou bom daquilo? Eu falei, de quê? Você, quando era pequeno, você não dormia, você via vultos, vozes, falava línguas estranhas. Você só dormia depois que sua mãe vinha aqui e me chamava para rezar você. Eu rezava e aí você dormia. Ela me deu todos os sintomas que eu estava sentindo 40 anos depois. Eu falei, o quê? Ela falou, sua mãe nunca lhe falou isso? Não, mamãe nunca me contou isso, eu não sabia disso. Aí eu comecei a fazer a ligação. Mas, comunista que sou, falei, não. Eu vou procurar uma parte científica para essa explicação. Vou procurar uma parapsicóloga, uma psicóloga que trabalha com a chamada paranormalidade. E provavelmente ela vai me dizer que eu estou maluco, que eu preciso tomar uns remedinhos e isso vai passar. Aí eu marquei as consultas com a parapsicóloga, relatei para ela o que eu estava passando e ela disse para mim, para minha surpresa, ela disse, o senhor é médium. Eu falei, mas de jeito nenhum, minha senhora. Mas de jeito nenhum, para com isso. Não, eu não aceito isso, mediunidade, não aceito. Não é que eu tive medo, não, eu não aceitava. Embora eu já conhecesse o candomblé da Bahia, já tivesse ido a muitos terreiros, feito trabalho com candomblé político na Bahia, centro de Umbanda no Rio de Janeiro, kardecismo em Minas. Não, mas não aceito, não, é delírio. E aí ela, como dizia, falou, e sensitivo? Sensitividade, senhora. Aí é uma palavra mais científica, né? Eu sou sensível, eu sou sensitivo. Falei, sensitividade eu aceito. E ela disse, o senhor tem religião? Eu digo, não, senhora, não tenho. O senhor deve procurar uma religião, uma espiritualidade.
vá em alguns lugares onde você se sentir melhor e exerça a sua religiosidade, sua espiritualidade. Eu continuei com ela por 1 ano ainda, me dando assistência. Aquilo para mim foi um choque. Foi um choque. E ela me disse, quando o senhor for dormir, faça uma oração, acende uma vela, olhe uma parapsicóloga, e peça para essas pessoas irem embora, para o senhor poder dormir em paz. E aí eu comecei a procurar onde é que eu vou desenvolver minha espiritualidade. Como eu conheci o kardecismo, eu fui ao Centro Francisco de Paula, na Tijuca. Falei, vou para lá. Se eu tenho que dar passagem, se eu tenho que incorporar, se é mediunidade. Mas cheguei lá e encontrei aquela burocracia kardecista, né? Eu que já conhecia tudo, todo o processo. Não, o senhor vai fazer um desenvolvimento de 1 ano, vai estudar os livros, vai passar 1 ano preparando. Depois de 1 ano o senhor vai fazer apoio aos médios. Falei, minha senhora, eu não tenho tempo para isso não, lamento, mas vocês estão vocês estão muito fora do tempo. A sociedade moderna não dá tempo para isso. Para eu passar 1 ano aqui lendo todos os livros que eu já li, reli, fazendo provas, para depois passar 1 ano numa sala fazendo corrente. Não, minha senhora, eu tenho urgência, eu não durmo. Eu vejo gente morta. Então, Francisco de Paula não deu certo. Mas eu tinha ouvido falar dos joanitas, os seguidores dos Joões, que tinham sido abolidos pela Igreja Católica no ano 300 depois de Cristo. João Batista, João Evangelista, João do Apocalipse, Joana d'Arc, João 23. Foi João, o mais esotérico dos evangelistas. João é a solução. João Batista, eu vou procurar a Igreja Batista, que eles devem saber, eles devem ser joanitas. Porra nenhuma, os batistas não têm nada a ver com o Espírito Santo, nem com São João, nem nada. Eu falei, que jeito eu tenho? E aí eu comecei a fazer minhas orações de noite, enquanto procurava um lugar. Olha, miraculosamente, uma noite, essas tais 40 pessoas, ou 20, sei lá quanto, se despediram de mim. Eu deitado aqui, minha cabeceira aqui à parede, elas iam passando por aqui, dizendo boa noite, tchau, e foram embora e meu quarto ficou limpo. E o sonambulismo acabou. E a situação de pânico, de morte iminente, enquanto conduzia ou sentado numa mesa de restaurante, acabou. Ao mesmo tempo que me indicaram o Centro Espírita da Baixinha, a subida para Santa Teresa em Laranjeiras. Era uma mesa branca, com vários médiuns de branco, para descerem os chamados espíritos de luz, espírito de mesa branca. Eu fui, sentaram-me na mesa, e na primeira concentração eu virei no caboclo. O caboclo pena branca. E era método da Baixinha o seguinte, orixá, entidade que não é de mesa branca, vai lá para o terreiro. Então ela me tirou da mesa e me mandou para o pátio da casa. E lá eu fiquei dando passe, mediunidade, trabalhando com o caboclo. Quando foi embora eu chorei, mas eu chorei porque foi uma revelação para mim. Foi uma catarse. E a partir dali a minha vida só fez melhorar. Depois disso veio o sucesso do Bafo de Guarda, veio o casamento com a Doia de novo, que nós estávamos separados há 7 anos, veio o sucesso do Bafo de Bode, veio melhoria financeira, e veio o tarô, que foi dado antes da Doia. Em 84, meu secretário foi na Feira Esotérica do Rio de Janeiro, comprou um baralho de tarô e me deu de presente, e eu comecei a jogar e a ver as coisas. E quando veio a Doia, com a Doia em 88, eu voltei à Bahia e a mãe de santo, Sandra, mãe Sandra no Cabula, me deu a mão de Búzios em 88. E de lá para cá eu vim trabalhando, desenvolvendo essa mediunidade, essa espiritualidade. E agora explodiu através da internet. Espero que esteja explicado. Veja que às vezes uma pergunta dá um gancho para contar uma história.
Vamos ver o que vocês estavam falando enquanto eu contava. Uma fila de espírito. Exatamente. A Cláudia Rivera diz: o Tupiara é bem diferente de Francisco de Paula. Imagina, mas eu fui parar no Francisco de Paula. Não, eu nunca fui ao Frei Luiz. Pois é, vendo aqui os comentários de vocês. É gancho para quem tem histórias, é verdade. Obrigado, Ari, obrigado por sua pergunta. E agora tem o sucesso do Fantasma da Meia-Noite. Vou ler os superchats que chegaram. Exatamente, Josefina. Exatamente. Você tinha mediunidade quando era criança. Quando a gente é criança, o nosso ego, o conhecimento que a gente tem de si mesmo, é muito frágil. A gente recebe as influências, está aberto para tudo isso. Como a gente vai fortalecendo o ego, vai criando o superego. Não, isso não é, isso é maluquice. Não, isso não. Não, segura a onda, vai. E aí a gente abafa o que a gente chama de mediunidade. Bem-vindo pelas histórias, poderia pescar atum de alto mar na Lagoa Rodrigo de Freitas. É mentira, Teta. Obrigado, André. Se eu já psicografei, eu tentei psicografar. Olha, se a psicografia resultar em receitas médicas, em receitas de vida, de soluções de doenças, em profecias claras, e não ficar só no paz do Senhor Jesus. Irmãos, prestem atenção no amor ao próximo. Ficar neste humanismo barato, que já se encontra na Bíblia, não faz sentido psicografar. Porque é só ficar fazendo esse tipo de coisa. Os guias de luz estão aqui presentes, louvado seja Jesus Cristo. Irmãos, fortaleçamos a corrente e façamos o bem. Não precisa disso. Uma live sobre bafo de bode, seu sucesso. Um tema que é um pouco narcísico, né? Egóico, né?
bafo de bode, meu sucesso, eu vou contando os fatos que aconteceram durante as gravações. Não precisa fazer uma live sobre bafo de bode e o meu sucesso. Ademir, perguntar para mim o que eu acho de quem foi Chico Xavier, mesmo o que eu acho do Papa Pio XII, o que eu acho do Papa Paulo VI, o que eu acho do Juscelino Kubitschek, o que eu acho disso, daquilo. É o meu ponto de vista, não tem valor nenhum. Chico Xavier, eu admiro a mediunidade dele, a maneira como ele incorporava. Só isso. É um médium. Não desmereço ele de jeito nenhum. Se as chamadas benzedeiras são mães de santo, não são não, elas são rezadeiras, Mônica. A mãe de santo é uma outra pegada. São 21 anos de preparação para você chegar a ter um terreiro. Quem tem terreiro aí com 2 anos, 1 ano de santo, isso não é candomblé, isso não é mato, mas aí tem direito de ter, faz o que quiser, meu Deus do céu, não tem dogma. Mas a mãe de santo, a Yalorixá, ela tem uma iniciação primeira que dura 7 anos, depois de 7 anos ela tem outro tipo de iniciação, ela renova os votos por mais 7 anos, faz 14 anos, e depois de mais 7 anos ela ganha o direito de abrir seu próprio terreiro. Ivani Garcia tinha amigas que frequentava a baixinha. A viúva de Goiás, né, Liz Michele? Não, a Globo não voltará nunca mais. A Globo não voltará nunca mais. Ela está lá no tempo. Se você conseguir superar, entrar na dobra do tempo, você vai encontrar a Globo com 90 pontos de audiência. Neste tempo agora, fechou-se as janelas para televisão. Televisão tem lá audiência como tem o rádio, público dela. Paulo Laerte. Concordo com você, meu filho. Quando criança, com 5 anos de idade, de tarde, na minha casa, passando na sala, um tigre saiu de trás da poltrona. Eu não estava dormindo, eu estava no meio da sala. Um tigre gigantesco saiu de trás da poltrona e rosnou e quis me atacar. E eu dei um berro gigantesco. Também nunca entendi. Ainda bem que o seu era um palito de fósforo, não era um tigre. Se eu já tomei ayahuasca, já falei disso na live de tarde. Já tomei ayahuasca, uma experiência fantástica. Perfeito, Ricardo Carrijo. Pois é, cada um de nós. Volto a lembrar a frase: há mais mistérios, há mais coisas entre o céu e a terra do que supõe a nossa vã filosofia. A gente não consegue, com o cérebro humano da nossa época, do ano 2025, da era cristã, depois de 300 mil anos de humanidade sobre a Terra, a gente ainda não consegue revelar um mistério, gente. Quando Gil diz para Preta Gil,
no final da vida dela, deixa o mistério acontecer, siga o mistério. Porque a gente só vai saber o mistério se a gente seguir a morte, a vida. Ali que a gente vai saber o mistério, porque é um mistério. A gente não consegue, a gente ainda está preso aos conceitos do nosso tempo e espaço e da nossa cabeça. Mas é o que nos satisfaz no momento, como disse a companheira ali atrás. Nós precisamos acreditar no divino como forma de ter esperança e consolo. Você deu de cara com um vampiro e eu com 3 caveiras. O Gil está se tornando uma entidade. O Gil está transcendendo. O Gil está iluminado neste momento da vida dele. Vamos ler o superchat, por favor. As pessoas que colaboraram, que colaboram. O Odson Xavier. Ei, meu querido mestre, bem-vindo. Fiquei muito tempo sem mandar mensagem, mas continuo membro fiel. Essa live eu amo sempre. Eu vou contribuir ainda hoje com Pix. Eu vou ler os Pix também depois. Encarnação Baroni, ingressinho para ver e ouvir meu fantasma favorito e amado e a todos os fantasminhas presentes. Repórter JBS, que faz aniversário agora em setembro. A história do Jeg, já contei. Marcelo Lúdico. Boa noite, Marcelo Lúdico. Obrigado. Francisco Vecchia, sempre bom ouvir o bem-vindo. Maristela Silveira. Gosto desse momento de quietude. Obrigada, bem-vindo. Pois é, o momento que a gente prepara para despedir da semana. Carmen Sarassa mandou super sticker. Marinei Santos presenteou com uma assinatura, obrigado. Lá vem Lula. Dizem que o corpo desfalece e a mente permanece no universo, porém sem interferir nas coisas terrenas, pois não tem mais esse direito. Faz sentido? Não sei. Isso é a nossa cabeça que cria isso, não é? São as interpretações dos nossos egos. Eu tenho que acreditar nos meus orixás, na minha espiritualidade, porque não tenho explicação científica. Não dá mais para eu dizer que a peste negra é um castigo divino. Ela é transmitida pela pulga do rato. Nem por isso deixa de ser baixo astral. Mas a gente aprende. Marco Antônio Duarte, ingresso simbólico, juntos na mesma trincheira do bem-vindo. Hoje eu gostei muito dessa frase que eu li na internet. Faça mais check-in e menos check-up. Encarnação Baroni, uma assinatura. Sami Carvalho, lá do Japão. Benção, mestre, bem-vindo. Morar por tantos anos num país de cultura sem uma base cristã abriu muito a minha cabeça para outras cosmovisões, como o Shinto, o shintoísmo. Você mora num país que não conhece Jesus Cristo. Você mora num país que não tem a cultura cristã ocidental. E aí? Você abre a cabeça para outras concepções. Repórter JBS, bem-vindo, não sei se cabe. Frequentei kardecismo, me sentia bem na Umbanda, passei a me sentir muito bem. Eu sentia peso no kardecismo. O que seria? Não era seu lugar, não era sua essência. Tem gente que se sente muito bem no kardecismo. Agnaldo Silva, esse pessoal é capaz de arrumar uma perna mecânica para o Saci. É verdade. O Saci não pode ter uma perna só. Lorena Rostirella, passa ao lado de uma criança faminta e não enxerga. Mas se um bichinho está no meio da rua, recolhe e faz campanha de doação. Pois é, né, Lorena? Eu também tenho isso comigo, sabe? Mas é de cada ser humano que dá mais valor ao animal que ao ser humano. A minha espécie é o que a gente chama de ser humano. A minha espécie não é canina, nem felina, nem insetívora, nem porra nenhuma disso. É ser humano. E eu começo a defender e a cuidar da minha espécie. Eu tenho que ajudar a manter a minha espécie, a espécie humana. Primeiro ponto. Não, é claro que tenho responsabilidade com aquelas criaturas que precisam de mim na natureza. Os animais,
os insetos, as árvores, o reino animal, vegetal. Mas, em primeiro lugar, a minha espécie. Eu tinha um cliente de búzios e tarô, e era um doutor, hein? Doutor em universidade. Ele morava sozinho. Ele morava numa cidade e a mulher dele morava a 600 quilômetros de distância. Ele dizia, eu não consigo viver com a minha mulher, com meus filhos. Eu vivo aqui com meus cães, porque os cachorros latiam durante a consulta, eu não conseguia falar com ele direito, dizer, não dá para segurar esses cães. Não, são meus filhos. Eu vivo com eles são a minha família. Os cães são melhores que qualquer ser humano. Eu não me afasto deles. Eu moro aqui sozinho. E era um homem, um historiador. E ele dava mais valor aos cães que aos filhos dele e à mulher dele. Morava ele e os cachorros, que mal conseguia eu atender a consulta dele, porque eu não ouvia, de tanto que os cães latiam e ele não tirava. Não, são a minha família. Eles são melhores que todos os seres humanos. E era um historiador. E reclamava, pedia para ver, porque ele se sentia perseguido pela Academia de História. Quando, na verdade, o problema era ele, não era a Academia de História. Mônica Fernandes, obrigado. Ana Lúcia de Oliveira. Fiquei pensando no que escrever. Terceiro elogio a você, ao Dimitri, com quem estou encantada. Vou só dizer obrigada, bem-vindo. Obrigado a você, querida. Ana Lúcia de Oliveira, peço-lhe uma bênção no meu novo ano. Fiz aniversário dia 18 desse mês. Oxum e Oxalá que lhe abençoe, querida. Que os guias e os anjos ascensionados derramem bênçãos sobre você. Esses foram os superchats que chegaram até agora. Vamos ver aqui. Nós temos, salvo engano, 8 Pix que chegaram. Estou aqui olhando. Carlos César Carvalho está sempre conosco em todas as lives. Boa noite, bem-vindo. Sua história mediúnica é linda. Obrigado, companheiro. Muito obrigado. Thalita Manuela Freitas, só para agradecer por essa live. Me faz um bem tão grande. Um grande abraço. Obrigado, companheira. Luísa Coimbra. Boa noite, gostoso. Gratidão pela companhia e pelas mensagens da espiritualidade. Tenha bons sonhos. Te amo muito. Um beijo, companheirona. Temos consulta essa semana marcada, né, particular. Elias Gataz Neto, bem-vindo, querido. Sua bênção, Oxalá que te abençoe. Fico muito admirado com sua energia inspiradora. Excelente semana a ti. Axé, Mutumbá Axé, querido. Gustavo Lozano. Casamento desfeito após 4 décadas. Como lidar com o sentimento de culpa? Amigo, só tem uma solução para lidar com o sentimento de culpa. Não peques mais. Disse Jesus ao outro, vá e não peques mais. Recomece a sua vida, reinvente a sua vida, encontre um novo amor e não repita os erros de 4 décadas. Quando a minha mulher morreu, e depois de 5 meses eu não aguentava mais lidar sozinho com a minha perda, era muito difícil, eu pedi aqui em Portugal uma psicóloga para me dar acompanhamento para o luto. E na minha primeira sessão que eu sentei para conversar com ela, eu disse a ela, a minha mulher morreu, ela não me deve nada e eu não devo nada a ela. Eu amei e fui amado. Nós estamos quites. Ou seja, eu não tinha culpa nenhuma, porque eu amei e fui amado. Eu dei a ela o meu melhor e ela me deu o melhor dela.
Nós fizemos tudo o que foi possível, fizemos até o impossível. Então, graças a Deus, eu não tenho esse sentimento de culpa que o companheiro tem. Mas, em compensação, todas as outras culpas que eu já senti na vida, não de casamento desfeito, o que eu fiz foi tentar não errar mais. Porque aquilo não dá mais para recuperar, aquilo já está lá no tempo não linear, está lá em algum lugar do passado e do presente. Olha o Guido Souza Ávila. Bem-vindo, boa noite. O que houve que sua live saiu do ar hoje à tarde? Fiquei preocupado, ainda bem que você está bem. Não, eu nem sei, nem percebi que minha live saiu do ar hoje à tarde. O Lucas me reportou no meio da live que houve uma perda da plataforma das perguntas por um tempo, baratinou. Mas eu não percebi que saiu do ar não, querido. Obrigado, viu? Aliás, eu reafirmo que gosto muito de você. Carlos Alberto Borelli. Salve, comendador. Sua bênção, mestre. Bem-vindo. Oxóssi, o caçador, que lhe abençoe. E o Odson Xavier Pereira. Não, o Odson Xavier de Souza. Bem-vindo. Tem uma coisa de pai em você. Me sinto tão bem de começar a semana com você. Obrigado por existir. O que tem de pai em mim, além de uma idade provecta, que estou mais para avô que pai, é o fato de eu ser babá laô, pai do oráculo. E tem um nível que eu sou pai da adivinhação, sou formado sacerdote de Ifá, babá laô, pai laô. E chegou mais superchat. Ana Lúcia de Oliveira, obrigado pela bênção, caríssimo. Que Oxalá o abençoe, que assim seja. Epa, babá. Meus amigos, nós estamos com 1h43. Eu venho de uma live longa, daqui a uns minutos a gente encerra esta live. Nando quer que eu ligue para o Xandão. Não há conflito, sabe? Os meus telefonemas são um deboche. Eu trabalho com a contradição. Eu posso ligar para o Mendonça. Luciana, não falei nada disso, eu não falei isso. Não esqueça, não esqueço, não. Eu falei para você que nós temos obrigação com os animais que são abaixo da escala humana. É obrigação nossa, humana, cuidar e preservar a natureza, o reino animal, vegetal e mineral. Ah, ele não, eu acho que ele nunca viu o intervalo para o café, ele achou que a live tinha caído. O Guido nunca viu, acho que ele nunca pegou o intervalo do café. Depois de 2 horas de live eu paro um pouco para tomar um café, esticar as pernas e ir ao banheiro. Obrigado, Man Control. Muito obrigado a vocês todos que me dão forças. Eu vi esse filme do Chico Xavier, gostei muito da parte dele no avião. Ele com medo de morrer no avião. É muito engraçado, é ótimo o filme.
É exatamente disso que eu falo que você chama de fanatismo. Eu tive muitos cães na minha vida. Amo cão, amo cachorro mais do que gato. Cachorro eu tenho uma interação com cachorro. Eu não posso ver um cachorro na rua que eu já vou pegar, fazer carinho. Pois é, não é, Célia Silva? A live de domingo é com a dose de dopamina, são só. No próximo Fantasma, conte sobre sua experiência com a ayahuasca. Foi fantástico. Eu não sou chegado em gato. Quando eu era muito menino, eu devia ter 3 ou 4 anos de idade, eu pisei sem querer no rabo de um gato e ele me deu uma dentada na barriga da perna. Aquilo me traumatizou. Eu acho o gato um bicho muito traiçoeiro, porque ele dá um ataque de te morder de repente, ou de te unhar, e ele não tem a dependência que o cão tem. O cão interage com a gente. O gato, alguém vai dizer, o meu gato interage. Tá bom, mas não interage no mesmo nível que o cão. O cão desenvolveu nervos nos olhos que estabelece a gente um olhar de uma criança pedinte e toca na nossa ternura. É por isso que muita gente chama o cachorro meu filho, meu queridinho. Pois é, você não é a única pessoa que pede um nóio paranoico, né? É que eu achei que as coisas estão tão doidas, mas vale um nóia paranoico qualquer dia desse. O cachorro faz assim com a cabeça, olha pra gente assim, como quem diz, o que você quer dizer? Quem é você? Eles interagem com a gente. Só o gato de botas do Shrek tem esse olhar, é verdade. É verdade. Eu não tenho cachorro aqui em casa, em Portugal, porque aqui dá muito trabalho ter um cão. Aqui, pela lei, você é tutor do cão. Você tem que assinar um termo de compromisso de tutoria do cão. No Brasil também, mas aqui dá cadeia se você largar o cachorro. Se você prender o cachorro na coleira aqui em casa, manter ele preso, acorrentado, você pode ser condenado para cadeia por maltrato animal. Sem contar que você tem que registrar o cão na prefeitura, eles vão inserir um chip no cão, com seu nome, endereço, nome do cão, todas as vacinas e tudo mais, e anualmente você tem que refazer isso. Mas esse ainda não é o maior problema. É o inverno. Um frio de 0 graus, chuva e vento, 1h da madrugada, e você tem que levar o cão a passear para ele fazer as necessidades dele, ficar na chuva, no vento, no frio, esperando. Vai, meu filho, decide, pelo amor de Deus. Isso, o inverno aqui não é um dia, nem uma semana como o Brasil. São meses. De manhã e de tarde e de noite, ou de manhã e de noite, você levando o cachorro. Eu não tenho mais idade. Tainã, os animais nos protegem, sobretudo o cão e o gato. Nós de Candomblé acreditamos nisso. O que vem de ruim pra gente, o bicho pega. Você que tem um cão, que tem um gato, se ele morrer de velho é outra coisa, mas de repente com saúde o cachorro fica doente, o gato fica doente e morre. Era coisa ruim que vinha para você e os bichos tomam a frente, são nossos protetores espirituais.
Não, Olavo, eles aguentam frio, quem não aguenta frio sou eu. Os cães, mesmo que sejam caramelo, você põe uma roupinha de lã neles. A merda é ficar no meio da rua com frio, vento, chuva, com 0 graus, e você esperando o cachorro cagar. E ele não caga nunca. Sim, quando chegar no meio milhão, exatamente. Mas o mérito do nosso canal não é 1 milhão de seguidores. O mérito do nosso canal é formar cabeças. É ele, não é massa, é formar quadros. Minhas amigas, meus amigos, 1 hora e 53 minutos de live. O Ronaldo Cássio mandou um superchat. Bem-vindo, por favor, imita só um pouco o Zé Bedeu. Não há clima para isso nessa live, meu querido. Agradeço sua contribuição. Eu estou numa outra vibe, lamento, querido. Numa outra oportunidade, numa outra live. Com o maior carinho eu faço para você. Tá bom, amado? E minhas amigas, meus amigos, Olavo Augusto, uma boa noite para todos vocês, muito obrigado por me acompanharem. Roberto Fantucci acabou de mandar um superchat. Você não disse que banho devo tomar para encosto melhora no mês. Só lembrei de um colega de rede social que faleceu no mês passado, eu tenho objetos dele. Eu não falei porque nós temos o e-book de banhos, que sai ao preço de R$29, não é nenhuma fortuna, não é nenhum gasto. Vai lá no portalbemvindo.com, www.portalbemvindo.com, abre o portal, veja lá o e-book de banhos de ervas, que tem de banhos afro-brasileiros e indígenas, compra ele, ele custa R$60. Se você escrever no preço promocional lá, quando você estiver comprando, como quem compra qualquer coisa no web, o código VINALIVE, ele sai por R$29,90 para você. E lá tem os banhos de descarrego, são vários, veja qual que mais se assimila para você. E não precisa ser todas as ervas que estão listadas, que às vezes você não encontra algumas ervas que estão faladas, mas toma um banho de erva. Por isso que eu não falei para você. Eu já publiquei os e-books de banhos, de oferendas e comidas, para evitar ficar falando, explicando em cada live, tome um banho disso, aí mas essa erva eu não tenho, depois a pessoa me manda no zap, essa erva não existe, eu posso tomar só com essa erva, agora que horas que eu posso tomar o banho? Está tudo lá no livro. Aí, ó, vi na live, digita isso e sai por 29, você escolhe que banho de descarrego você queira tomar. Boa noite para todos vocês, encerrando a transmissão.